E nos próximos capítulos da novela Renascer, Maria Santa aparece para João Pedro e revela algo surpreendente. Santinha levará o filho até a sua antiga casa e dará a ele um presente para João Pedro entregar para Sandra. Maria Santa olha para o filho e diz: "Isso que eu acabei de te entregar é algo muito especial que eu guardei para você, meu filho." O rapaz, ao segurar, olha para a mãe e com lágrima nos olhos, agradece. João Pedro, na frente de todos, chamará Sandra e pedirá a moça em casamento novamente. E diz: "Eu sei que pode parecer besteira, mas eu quero que você aceite se casar comigo novamente." A filha de Yolanda se emociona, mas sem entender o porquê daquilo tudo, ela pergunta: "Mas pra que isso tudo, João Pedro? Nós já somos casados e eu não vejo necessidade de fazer novamente um casamento." O filho de José Inocêncio então avisa: "Eu sei que parece loucura, mas confia em mim que quando chegar o momento do nosso casamento, você vai entender." Um novo casamento irá acontecer e todos presentes ficarão de boca aberta ao ver o que o João Pedro preparou para sua amada. Egídio, furioso, tentará fazer algo simplesmente horrível com o casal, mas terá o seu pior castigo pelas mãos de Maria Santa. Isso tudo poderá acontecer quando Maria Santa for ao encontro de João Pedro. O jovem, ao olhar para a mãe, fica emocionado e fala: "Mãe, é a senhora? A senhora voltou?" Santinha se aproxima do filho e responde: "Eu vim aqui, meu filho, porque eu tenho algo de muito importante para te entregar. Algo que irá curar o teu coração e o de Sandra de uma vez por todas." O filho de José Inocêncio, sem entender, olha para a mãe e pergunta: "Mas o que é que a senhora quer me entregar de tão importante assim?" Maria Santa sorri e avisa: "Você tem que ter paciência, que quando for o momento certo, eu vou te entregar. Mas antes, tem algo que eu encontrei e acho que seria melhor que você e Sandra continuassem usando." João Pedro se aproxima ainda mais e fala: "Mas o que foi que a senhora encontrou que eu e Sandra temos que continuar usando?" É então que Santinha mostra algo para o filho e diz: "Você e Sandra nunca que deviam de ter jogado isso aqui, e por isso eu trouxe de volta." O marido de Sandra, ao ver, arregala os olhos e fala: "Mas essas é a minha aliança e a de Sandra, que nós as jogamos na cachoeira. Como a senhora conseguiu encontrar elas?" A ex-mulher de Inocêncio avisa: "Eu tô sempre de olho em você, meu filho. Mesmo que muitas vezes eu não apareça, você pode ter certeza que eu vou estar sempre cuidando de você e seus irmãos." O rapaz, ao escutar, fica mais feliz do que nunca e responde: "Obrigado, mãe, por cuidar de mim, mesmo depois de tudo o que eu te fiz. Se não fosse eu, a senhora podia ainda estar aqui com todos." Maria Santa, sem pensar duas vezes, fala: "Você tem que parar de se culpar, meu filho. Você e nem ninguém teve culpa de nada. E eu não vim aqui para te acusar, mas sim para te entregar essas duas alianças e te pedir algo." João Pedro olha para a mãe, se aproxima ainda mais e pergunta: "Pois me diga, mãe, o que a senhora quer me pedir?" Santinha pensa um pouco e diz: "Eu quero que você prepare um novo casamento com Sandra e dê a ela essas alianças que eu recolhi e orei para que elas fossem abençoadas." João pensa bem antes de responder e avisa: "Mas eu acho que não tem necessidade de um outro casamento. Eu e Sandra já nos acertamos." É então que Maria Santa revela: "Acontece
que muitas coisas vão acontecer, meu filho, e vocês dois precisam estarem juntos, e essas alianças irão proteger vocês dois. O marido de Sandra fica preocupado e pergunta o que irá acontecer. Santinha pede para o filho não se preocupar e diz: "Você confia em mim e faça como eu te falei." João Pedro concorda e a ex-mulher de José Inocêncio fala: "João, meu filho, depois que você falar com Sandra, eu preciso que você me encontre na minha antiga casa. Eu tenho algo para te entregar." O rapaz fica curioso e pergunta do que se trata. Santinha pede para o filho ter paciência, mas avisa que é o maior presente de casamento que ele e Sandra poderiam querer. João Pedro fica mais feliz ainda e diz que irá preparar tudo. Maria Santa, com um sorriso no rosto, desaparece. E naquele instante, Inácia chega e ao ver o rapaz sozinho na sala, sorrindo, ela pergunta: "Aconteceu alguma coisa, meu filho?" João pensa um pouco antes de responder e avisa: "Ainda não, Inácia, mas vai acontecer." E naquele momento, o rapaz começa a gritar, chamando a todos até a sala. José Inocêncio encara o filho e pergunta: "Mas pra que esses gritos a uma hora dessas? E diga, João Pedro." O rapaz, feliz, avisa: "Eu tenho algo para falar para Sandra e quero que vocês todos estejam aqui presentes." A filha de Yolanda, curiosa, se aproxima do marido e pergunta: "Mas que conversa é essa, João? O que é que você quer falar comigo na frente de todos?" O filho de Maria Santa, sem pensar duas vezes, pede: "Eu quero, primeiro, que todos saibam que eu te amo e também quero te pedir algo, e tem que ser na frente de todos." Sandra fica mais curiosa ainda e pergunta do que se trata. João Pedro, com um sorriso no rosto, se aproxima de sua amada e pede: "Você aceita se casar comigo novamente, Sandra?" Todos ali, ao escutar, arregalam os olhos e Sandra, surpresa, pergunta: "Mas que conversa mais doida é essa, João? Como assim casar? Se você sabe muito bem que nós dois já somos casados." O filho de Maria Santa pensa bem antes de responder e fala: "Eu sei muito bem disso, mas depois de tudo que nós passamos, eu acho que seria bom se nós renovássemos os nossos votos de casamento." Sandra fica pensativa e diz: "Eu acho melhor não, João Pedro. O nosso relacionamento já tá bom do jeito que tá, não é mesmo?" O rapaz pensa um pouco e mostra à sua amada as alianças que Maria Santa lhe trouxe. Sandra, surpresa ao ver elas, pergunta: "Mas como você conseguiu essas duas alianças?" João Pedro avisa que no momento ele não pode responder e diz: "Mas isso é só o começo. Eu também tenho algo para te dar no nosso casamento." A filha de Yolanda, sem entender nada, pergunta do que se trata esse algo que o rapaz quer lhe dar. Mas o filho de Maria Santa, mesmo sem saber do que se trata exatamente, ele avisa: "Você só precisa confiar em mim, Sandra, e aceitar o meu pedido, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender." Inácia, que era ali, olha para Sandra e diz: "Se eu fosse você, aceitava. Alguma coisa me diz que esse casamento vai marcar um momento muito especial na vida de vocês dois." José Inocêncio, Bento e Augusto também incentivam a moça. E Sandra, impressionada com o fato de João Pedro ter as alianças que os dois jogaram na cachoeira, ela pensa que aquele era algum tipo de sinal e aceita. O rapaz, ao escutar a resposta de sua amada, ele diz:
pois eu quero que seja o mais rápido possível. Sandra pergunta: mas para quando você quer esse casamento, João? O filho de Maria Santa avisa: eu quero que seja amanhã mesmo. Você se lembra, Sandra? Que dia é amanhã? A moça pensa um pouco, se lembra e responde: eu nunca vou me esquecer desse dia. José Inocêncio, ao escutar, fica curioso e pergunta o que tem de tão especial naquele dia. João Pedro então explica: acontece que amanhã é o aniversário do dia em que nós perdemos a nossa filha. Todos ali ficam surpresos que ele tenha escolhido justamente aquele dia. Sandra, mesmo receosa, decide confiar no seu amado e diz: pois eu aceito, João Pedro. Eu aceito me casar com você novamente. Augusto, sem perder tempo, avisa: pois se é para amanhã, é melhor nós cuidarmos em tudo agora mesmo. João Pedro agradece e fala: eu só vou ter que cuidar em uma coisinha antes, mas eu volto logo para nós prepararmos tudo. Bento concorda e diz ao irmão: você vá tranquilo, que nós pensamos em tudo. E você também, Sandra. Vá atrás do teu vestido e se prepare, que eu e Augusto e Inácia vamos cuidar de tudo. Inácia concorda e José Inocêncio avisa: e vocês podem também contar com a minha ajuda. Oxe, e dessa vez eu faço questão de levar a noiva até o altar. João Pedro, ao escutar, agradece e sai logo em seguida. O rapaz, sem avisar a ninguém, ele vai até a antiga casa de Maria Santa. Já Sandra, ela também sai logo em seguida, para comunicar e convidar a todos ao seu casamento. A filha de Yolanda decide ir até a casa de Egídio para falar com Eliana. E ao chegar lá, ela dá de cara com a viúva de Venâncio. Eliana, ao ver a moça, fica surpresa e pergunta o que ela estava fazendo ali. Sandra se aproxima da viúva de Venâncio e diz: eu e João Pedro decidimos renovar os nossos votos, e já que você foi a nossa madrinha, eu vim aqui para te convidar. Eliana sorri e avisa: eu vou ter o maior prazer em ir nessa cerimônia, até porque eu quero que você saiba que, apesar de tudo, eu sempre pensei em você como uma amiga. Sandra sorri e diz: eu também, Eliana, e por isso eu decidi vir até aqui pessoalmente te convidar para nós colocarmos uma pedra em cima de tudo isso, até porque você vai ser a mãe do meu irmão, não é mesmo? Eliana fica feliz ao escutar aquilo, e naquele instante Egídio chega. Sandra, ao ver o pai, ela, sem nem mesmo olhar na cara dele, se apressa e sai. O filhote Pica-Pau, ao ver a filha saindo, ele olha para Eliana e diz: tá vendo uma coisa dessa, Eliana? Eu criei essa menina com o bom e do melhor, e veja só como ela me trata. Mas afinal, me diga, o que ela veio fazer aqui? Eliana, preocupada com a reação do coronel, ela mente e diz: não era nada não, ela só deu uma passada para cumprimentar, só isso. Egídio não acredita e, ao insistir mais um pouco, a viúva de Venâncio conta: ela só veio me convidar para o seu casamento com João Pedro, ou melhor, para o renovo dos votos. O filhote Pica-Pau ri e diz: mas tem cabimento uma coisa dessas? Mas me diga, quando é que vai ser isso? Eliana responde: vai ser amanhã. Agora, se você me der licença, eu vou ver se eu tenho algo que eu possa usar para ir. Se não, eu vou ter que ir comprar. O coronel, ao ver a Eliana se afastando, ele fala: aproveita e já separa alguma coisa para eu vestir também. A viúva de Venâncio, ao escutar, ela se vira e pergunta:
Mas que conversa é essa, Egídio? Para que você quer que eu separe algo para você vestir? O filhote pica-pau se aproxima e responde: Mas como pra quê? Pra ir na cerimônia de minha filha? Da última vez eu acabei não indo, mas já que dessa vez ela veio pessoalmente nos convidar, eu não posso fazer a desfeita de não ir, não é mesmo? Eliana, sem pensar duas vezes, fala: Acontece que o convite foi pra mim e não pra você, e eu acho melhor você ficar em casa pra não aprontar nenhuma das suas. Egídio, em modo cínico, diz: Mas o que eu poderia fazer? Você mesmo viu que eu fui no casamento do Dr. José Augusto e não aconteceu nenhum problema, ou aconteceu? Eliana pensa um pouco e alerta: Tudo bem, Egídio, mas se você aprontar alguma coisa, você vai ter que se ver comigo. O filhote de pica-pau finge concordar, mas na verdade o vilão pensa consigo mesmo: Eu não vou perder essa oportunidade de ouro de me livrar de João Pedro, e vai ser em um modo que ninguém irá poder desconfiar de mim. Enquanto isso, João Pedro chega na antiga casa de Maria Santa, e ao entrar, o jovem se aproxima da imagem da santa, e olhando para os lados, ele chama pela sua mãe. E não demora muito, e Maria Santa aparece, e se aproximando do seu filho, ela fala: Você veio, meu filho? Então isso significa que a Sandra aceitou o teu pedido, não é mesmo? O rapaz diz que sim e pergunta: A senhora me disse que tinha algo para mim e Sandra, pois então me diga do que se trata. Maria Santa pede para o filho se aproximar ainda mais e aponta para o chão. João Pedro, sem entender, vai até o local onde a sua mãe tinha apontado, e ao perceber que se trata de um piso falso, o rapaz, sem perder tempo, ele abre e tira para fora uma caixa. E ao olhar para sua mãe, fala: Mas o que significa essa caixa? Santinha pede para que ele abra a caixa, e o filho de José Inocêncio, ao ver o conteúdo que tinha dentro, ele arregala os olhos e diz: Mas isso aqui é o que eu tô pensando, mãe. Maria Santa confirma e pede para o filho se aproximar dela. O rapaz, ao chegar mais perto, ele encara a mãe e ela, em voz baixa, revela algo que o deixa completamente sem palavras. E logo após, ela diz: Você tem que me prometer que não vai falar com ninguém o que aconteceu aqui e só vai entregar o que tinha naquela caixa para Sandra no altar. João Pedro, feliz, fala: Mas eu preciso contar isso para Sandra o mais rápido possível. No entanto, Maria Santa avisa: Se você fizer isso, algo de muito ruim irá acontecer. Você tem que esperar o momento certo, meu filho. O rapaz, mesmo sem entender, concorda e avisa que fará tudo do jeito que a sua mãe lhe disse. E Maria Santa, ao escutar aquilo, ela avisa ao filho que sempre estará com ele e desaparece logo em seguida. João Pedro começa a chorar de emoção e, sem perder tempo, ele se apressa e volta para casa. Sandra, ao ver o marido chegando, ela viu o rapaz com os olhos cheios de lágrimas e pergunta o que estava acontecendo. João Pedro disfarça e diz não ser nada, e se aproximando de sua esposa, fala: Amanhã eu tenho uma surpresa para você, que vai mudar as nossas vidas. Já no dia seguinte, todos os preparativos para o casamento estarão prontos. Pastor Lívio chega e João Pedro e Sandra começam a se aprontar. Enquanto isso, Egídio, no seu escritório, se aproxima de uma gaveta e, ao pegar algo, ele diz: Com isso aqui, eu vou colocar um fim naquele moleque de uma vez por todas.
Mas o que ele não imaginava é que Eliana estaria escutando tudo e antes que o coronel a visse, ela se esconde e fala consigo mesma. Eu não acredito que o Egídio esteja pensando em fazer algo contra o João Pedro. Esse homem é um monstro, mas eu vou fazer ele aprender hoje. A viúva de Venâncio finge não saber das intenções do coronel e vai com ele até o casamento. Os dois, ao chegar lá, todos ali que estarão presentes, estranha, mas o filhote de Pica-Pau não se intimida e se aproximando das bebidas. O coronel pega 2 copos, os enche e em um deles ele coloca algo a mais dentro. E sem perder tempo, ele vai até João Pedro. Eliana, de longe, vê tudo o que o coronel fez e fala consigo mesma. Então, era essa a intenção de Egídio desde o começo. Já João Pedro, ao ver o sogro, pergunta o que ele estava fazendo ali. E Egídio, sem pensar 2 vezes, responde: Mas hoje eu vim em paz para ver o casamento da minha filha. Até porque o primeiro, por causa da nossa briga, eu acabei não conseguindo ver. Mas isso é coisa do passado, não é mesmo? João Pedro, vendo a cara de pau do coronel, avisa: Não tem nada de coisa do passado. Eu não quero saber de você perto de mim ou de Sandra. Estamos entendidos? O coronel insiste e fala: E você vai me expulsar daqui, justo hoje? É isso mesmo? O filho de Maria Santa pensa um pouco e responde: Você pode ficar, até porque eu não quero confusão hoje. Egídio comemora e propõe um brindise. João Pedro, mesmo receoso, aceita com a esperança que depois daquilo o coronel o deixe em paz. E quando os dois estavam prestes a beber, Eliana se aproxima segurando um copo e olhando para o filhote de Pica-Pau, fala que o pastor gostaria de falar com ele. O coronel, ao se afastar, Eliana aproveita para trocar a sua bebida com a de João Pedro. O rapaz fica sem entender, mas quando o coronel volta, ele avisa a Eliana que o pastor tinha lhe dito não ter falado nada com ela. Eliana finge não saber o que estava acontecendo, e Egídio faz um sinal para João Pedro e bebe a sua bebida de uma só vez. E logo em seguida, o filho de Maria Santa também bebe e, olhando para o coronel, pergunta: E agora que nós já fizemos o teu brindise, você já está satisfeito? E ao falar isso, ele sai e vai em direção do altar. Já Egídio, olhando para o genro se afastando, diz a si mesmo: Tô sim, muito satisfeito. Agora é só questão de tempo. E olhando para o lado e vendo Eliana com um copo de bebida nas mãos, ele o pega e bebe tudo de uma só vez. Eliana, ao ver, arregala os olhos e Egídio fala: Você não pode estar bebendo uma coisa dessa. Você tá grávida. E logo após falar isso, ele se afasta e espera a cerimônia começar. A viúva de Venâncio, ao ver o coronel se afastando, ela fala: Eu não sei o que você colocou naquele copo, mas seja lá o que for, você vai ter o que merece. Já o pastor Lívio inicia a cerimônia e João Pedro, emocionado, espera sua amada no altar. Sandra chega e o pastor celebra o casamento. E ao terminar, João Pedro chama a sua amada e na frente de todos fala: Eu quero que todos aqui sejam testemunha do que eu vou te mostrar, Sandra. A filha de Yolanda fica curiosa e João Pedro revela o que a sua mãe tinha lhe dito e diz: Eu comprei uma casa para nós 3 e quero te chamar para nós 3 morarmos lá sozinhos para construirmos a nossa família. Sandra, sem entender, pergunta: Mas como assim nós 3? Me explique isso, João Pedro. O filho de Maria Santa fala:
Você pode até não acreditar, mas a minha mãe apareceu para mim. Inclusive foi ela que achou e me deu as nossas alianças de novo. E ela me disse que você tá grávida, Sandra. Todos, ao escutar, ficam incrédulos, mas Sandra, olhando nos olhos do seu amado, diz acreditar nele e fala que ela realmente estava sentindo algo de muito estranho dentro dela. Já Egídio, naquele momento, passa mal e vai para o hospital. Mas apesar de sobreviver, o vilão perde a mobilidade das suas pernas. E Sandra, alguns dias depois, faz o teste de gravidez e confirma o que Maria Santa falou. João Pedro, feliz, vai junto de sua amada e a sua filha para sua nova casa. Agora deixa o teu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo e me digam se Sandra e João Pedro merecem uma nova filha. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.